Bom dia, me chamo Daniel Moraes. Estarei apresentando um artigo para avaliação na disciplina Aprofundamento em Treinamento Esportivo Coletivo e Individual da Faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso. Professora responsável da disciplina é a professora doutora Jacélia Ferreira. O nome dele é Uma comparação de modelos de periodização durante 9 semanas com volume e intensidades igualados para a força. Aqui estão os dados do artigo. Só é um artigo de 2007, com os autores Beaufort, Ross, Smith, Warner, dessa revista, né? Journal of Strength and Condition, Richard. E aqui estão os outros dados. Na introdução, eu vou estar falando um pouco sobre o treinamento resistido e periodização. No caso, o treinamento resistido ele é um treinamento de força, né, podendo ter diversos objetivos, né, sendo força máxima, força rápida, resistência de força, mas sempre voltando ali para um desenvolvimento, uma sobrecarga, uma adaptação tanto neural quanto física, fisiológica, de acordo com as demandas físicas e psicológicas de acordo com o treino, né? Geralmente acontece em academias, podendo ser com halteres, pesos, barras, anilhas, equipamentos. E também existem alguns exercícios com peso corporal. E no caso, também pode estar acontecendo em estúdio, em outros locais, né? Mas mais tradicionalmente em academias com equipamentos. Podendo ter diversos objetivos e diversos locais, mas sempre com o nosso foco será a melhora da força, né? A força como um todo, a força máxima, mas melhorando a força. E a periodização é uma forma de organização do treino, buscando um objetivo em específico, né? De acordo com o tempo, de acordo com a programação que o aluno, que o atleta consegue estar fazendo. Né? A periodização ela acontece, existem várias formas de acontecer, mas a periodização ela precisa acontecer para que exista uma melhora no desenvolvimento do treino, uma melhora na performance, uma melhora nos resultados que almejam ser obtidos, né? Para que o objetivo traçado venha a acontecer. É melhor ter uma periodização onde um profissional de educação física organize o treino do que fazer treinos aleatórios, né? Treinos onde cada dia faz uma coisa e onde não tem organização nenhuma, a chance de se atingir os objetivos desejados com uma periodização e com um treino estruturado é muito alta, ao contrário do que apenas fazer treinos de formas aleatórias. E dentro da periodização, existem vários tipos de periodização, várias formas de organização, né, do treino a longo prazo, pequeno prazo, sendo que a periodização ela é dividida em tanto macro ciclos, ou seja, que é a forma total, né, que geralmente é feito no tempo total, podendo ser de um ano, podendo ser de 6 meses, de acordo com o tempo que a pessoa tem disponível. Mas é o maior tempo, né? Desde o início até o objetivo final. Os mesociclos, né, que são pequenos períodos de tempo, geralmente 4, 5 semanas, se tornam um mesociclo. E os microciclos, que já são semanais, né? Que são dentro da periodização, se dividido em macro, micro e meso, a menor parte. E as sessões de treino, né, que são a questão diárias, as questões diárias. Dentro da periodização, existem a questão clássica, né, a periodização clássica ou linear, criado por Matviev, e a ondulatória, criada por Charles Poliakin, onde na clássica, existe inicialmente um alto volume com uma intensidade baixa e de acordo com os mesociclos forem passando, né, de acordo com a organização, a intensidade ela vai aumentando e a,
o volume vai abaixando, né? Então acontece essa troca. E em um outro momento, a intensidade vai ser maior do que o volume. Já na ondulatória, existem essa questão mais de recuperação, né? Em algumas sessões de treino pode ter um volume um pouquinho mais alto, outra já a intensidade vai ser mais alto, não segue essa linha, né? Igual a linear, a ondulatória já é de forma mais podendo ser mais mista no caso, né? Podendo ser um dia com maior volume, outro dia com menor volume, um dia com maior intensidade, outro dia com menor intensidade. E no caso, existem poucos estudos anteriores que se tratam de periodização, né? Ainda mais se comparando essas periodizações, porque é muito difícil se comparar periodizações, porque os atletas, os alunos, eles é muito difícil se ter voluntários, né? Porque aí os alunos eles mudariam sua rotina, eles poderiam talvez não ter os resultados esperados, eles mudariam, assim, se fosse comparar, poderiam pensar que um deles sairiam prejudicados, outros seriam melhores. Então, assim, é muito difícil você ter voluntários para conseguir estar fazendo essas pesquisas a longo prazo. Já se fez pesquisas mais com um tempo um pouco mais curto, só que essa é uma das primeiras pesquisas onde se está comparando os formatos de periodização no treinamento resistido, né, nos treinos de força. E aqui eu vou estar falando um pouco melhor sobre as periodizações, né? Aqui tem duas fotos que está ilustrando. A primeira é a linear, onde o volume começa alto, como eu tinha explicado, né? E a intensidade começa baixo. E a partir de um momento, esses riscos poderiam ser considerados aqui os mesociclos, né? O primeiro meso, segundo meso, terceiro meso, onde está acontecendo essa troca, né, de intensidade e volume. Já na linear, lá na ondulatória, ele aumenta, aí depois faz uma questão mais recuperativa, desce a intensidade, aumenta novamente, desce a intensidade, alternando entre si durante a periodização. E no caso, o objetivo desse artigo é determinar se existe diferença significativa na capacidade de ganho de força entre três modelos de periodização em sujeitos treinados, né? É importante destacar essa questão treinada. E nas periodizações vão se comparar a três modelos: a linear, né, que seria essa primeira, a ondulatória semanal, que no caso as questões, né, o foco vai ser no microciclo, né? Um microciclo podendo ser de maior intensidade, outro de menor intensidade, e a ondulatória diária, que no caso já seriam as diárias, que vão ser as questões mais alternando, né? Os métodos, né? São 9 semanas, né, de treinamento, 2 meses, né? 2 meses e um pouquinho. A intensidade é igual para todos, independente do tipo de periodização, é importante ressaltar isso. Medidas de dobras cutâneas, né? E antropométricas, o esforço percebido nominal, né? Seria o PSE, né? Na tradução é o PSE. E a questão do 1RM, né? A repetição máxima, que vai ficar sempre quantificando a intensidade. São 28 pessoas, 4 semanas de treino antes do começo do estudo, eles começaram a treinar, né? Eles tiveram um treino de 4 semanas, porque é considerado indivíduos treinados. Então, antes dessas 4 semanas do estudo, eles estavam em destreinamento, né? Eles não estavam praticando atividade física, exercício físico. Aí todos eles treinaram por 4 semanas para acontecer as adaptações neurais, né? E a partir de todos terem treinado 4 semanas, aí se iniciou o estudo com 9 semanas. Temos a primeira tabela aqui,
mostrando a escala de Borg, né, o PCE, que seria o RPE, que seria aqui ó, de 0 a 10, onde 0 seria totalmente descansado, 1 muito, muito fácil, 2 fácil, 3 moderado, 4 um pouco difícil, 5 difícil, 7 muito difícil, e 10 já seria exaustão, né? Extremamente difícil, quase máximo. E aí vai estar sempre perguntando aos indivíduos, né, como, como eles estão, qual é a PCE, o quanto cansado eles estão para estar quantificando, né, para sempre estar equalizando essa intensidade, essa questão do treino, né. Aqui as características dos sujeitos, né, dos grupos, né, sendo LP o grupo linear, DUP, que é a diária, e WP, que é a semanal, né? Então a idade a média é 22, né? O do grupo linear é 23, o grupo ondulatório diário e 20 anos ali a questão da semanal, né? Continuando os métodos, eles foram testados no início, no meio, são 4 semanas após o início do estudo, e no final do estudo, que são 9 semanas após o início, né? O que eles testaram? Composição corporal, né? As dobras cutâneas, que foram em 7 lugares diferentes, né? A circunferência de coxa e peito, um RM supino e no leg press. E aqui, na tabela 3 nós temos a divisão de treino, né? Onde são 3 dias na semana. Na parte direita, temos a questão da intensidade, que são, quando se trata de 8 RM, são 80%, 6 RM, 85%, e 4 RM, que são 90%. Aí, no caso, RM seria repetição máxima. São 3 dias de treino, segunda, quarta e sexta. Todos eles fizeram esses 3 dias, claro, dividindo a sua, de acordo com sua periodização, né? E a intensidade dos RMs entra de acordo com essa periodização. Onde temos, né, o leg press aqui na segunda-feira, o supino, o leg press, a remada, o afundo, no caso também temos a rosca, né, o bíceps rosca. Aí na terça-feira nós temos a puxada, a extensora, também temos a flexora em pé e a extensão, né? Extensão de tronco. E na sexta-feira, todos os dias tem supino e leg press, tá? Esse primeiro exercício é o supino e o leg press. Na sexta-feira tem o supino, o leg press novamente, tem a puxada alta, a flexora deitada, a extensão de tríceps e o abdominal. Abdominal com máquina, né? Aquela que segura nas laterais. Então, esses são os exercícios que foram utilizados, né? E as intensidades que também estavam sendo utilizadas como parâmetro, né? Aí, no caso, a programação do volume dos exercícios, né? Por grupo, né? Na linear, linear seriam inicialmente
três séries de 8 repetições, né? Aí no caso, questão de abdômen dorsal seria, que é a região lombar, seriam 3 de 15. E aí, no caso, vai diminuindo o número de repetições, né? Consequentemente, aumentando a carga, aumentando a intensidade. Aí, no caso, na primeira, terceira semana são 3 de 8 repetições, 3 de 15 para a região lombar e abdômen. Depois 3 de 6, a abdômen também diminui. E na sétima, nona semana, são 3 de 4 repetições, 3 séries de 4 repetições. E região abdômen lombar, 3 séries de 10 repetições. Quando a gente vai no ondulatório diário, né? Na segunda-feira, ele faz 3 de 8, 3, depois 3 de 15 para a região abdômen lombar. Na quarta-feira, faz a questão, ele está fazendo, como é diário, ele está fazendo essa questão da intensidade por dia, enquanto na linear foi por semana, né? Semana 1 a 3, semana 4 a 6, semana 7 a 9. Já na diária, ondulatória diária, não. 3 a 8 na segunda, 3 de 15 de abdômen lombar, 3 séries de 6 na quarta, sendo 3 séries de 12 região lombar e abdômen. E na sexta-feira, 3 séries de 4 repetições e 3 séries de 10 repetições para a região abdômen e lombar. Já no ondulatório semanal, aqui dividiu por semanas, né? Semana 1, semana 4, semana 7, 3 séries de 8, 3 de 15 para abdômen e lombar. Semana 2, 5 e 8 foram 3 séries de 6 repetições, 3 de 15 para abdômen e lombar. E semana 3, semana 6 e semana 9, 3 séries de 4 repetições, 3 séries de... mas explicando um pouquinho melhor, o treinamento era de força, 3 vezes na semana. As mulheres eram equalizadas no grupo, né? Então, todos os grupos tinham as mulheres se divididas entre si, né? O intervalo era de 48 horas, por serem segunda, quarta e sexta. E os exercícios, eles eram iguais para todos os grupos, como demonstrado na tabela 3. O volume e intensidade igual para todos, alternando por grupo, é claro. E usando a escala Borg, né, a C10 ali, e a questão do REP, né, do PSE para monitoramento. Análise estatística, né, o teste de Postock e Tuchel, análise de covariância, a ANCOVA, no supino e no leg press. E o P sendo menor que 0,05. Na tabela 5 a gente tem os resultados da medida de força, né? E da percepção de esforço, né? Percebido. No supino, a gente tem o T1, T2, T3 são as medidas, né? Os testes, né? No início, há 4 semanas e após 9 semanas. Então, em todos os grupos, ele teve uma melhora, tá? Aqui no grupo linear, né, no início, a média de 131, a medida de força. Na segunda medida, 146. Na terceira medida, 162. Assim como no grupo diário, também no grupo ondulatório, 154, 170, 181 no diário. Já no semanal 145, 162, 180. E aqui a variância que teve, né? 24,2, né? Para o grupo de linear. Diário teve 17,5 e o semanal 24,5 também.
Aqui no leg, a gente também teve uma melhora em todos os formatos, né? As três formatos de periodização, linear, diário, semanal, onde a melhora foi próxima também, né? Como os estados mostram aqui, a variância aqui das três medidas, 85,3 na linear, 79 da diária e na semanal 99,7. Já no, na percepção, né, o RPE, né, foi uma questão de percepção mesmo, né? O que foi influenciado, né, na equalização das cargas, das medidas, né? Então elas estão sempre muito próximas aqui, né? Também não teve muita diferença, porque era uma medida de controle. Entrando entrando nos resultados, que a gente pode ver na tabela 6, não existiu diferença significativa entre a força, né? Todas elas aumentaram nas três formas de periodização, onde aqui na tabela 6 a gordura corporal ela diminuiu nas três formatos de periodização, nos três testes que fizeram, né? No início, após 4 semanas, após 9 semanas, se teve diminuição da gordura corporal, né? Da porcentagem de gordura corporal. Assim também como a questão de circunferência. A circunferência ela aumentou nos três formatos de periodização, né? E aí, no caso, se teve uma melhora da força, da circunferência, e diminuição da gordura corporal. Entrando na discussão, a gente volta ali na questão dos objetivos, né? Qual era o objetivo? O objetivo era verificar os três modelos de periodização, né, com o aumento da força. E nos resultados foi comprovado que se aumentou a força de forma parecida, né, nos três formatos de periodização, não tendo uma diferença estatisticamente muito alta, né? Algum ali aumentou um pouquinho mais no supino, um pouquinho mais no leg, mas não estatisticamente não teve diferença. Então, os três formatos melhoraram a força. E por se tratar de um modelo de 9 semanas, não foi apenas adaptação neural, né? Se constitui de adaptação neural cerca de 4 semanas. Então, como também os participantes eles já estavam em destreinamento, participaram de 4 semanas de treinamento, e após essas 4 semanas começou as 9 semanas do estudo, não foi apenas adaptação neural, foi adaptação muscular mesmo, de questão de aumento de força, uma hipertrofia e assim por diante, né? O RPE, né, ele é necessário para novos estudos, né? O artigo traz isso para nós. Poucos estudos utilizam o RPE, o PSE, a questão da percepção, né, para estar se utilizando nos estudos, que é uma variável muito interessante para equalizar as variáveis, para controle das variáveis, e também não foi determinante, né, a questão de para decidir qual é o melhor modelo, né, a questão que a gente tem o leg press e o supino, a gente pode observar nas imagens no teste de 1 RM, todos eles melhoraram, né, tanto no leg press quanto no supino, de forma parecida, né, teve essa melhora. Então não se obteve o melhor modelo assim a ser seguido. O importante é se ter uma boa organização no modelo escolhido, né? Conhecer seu atleta, conhecer a rotina, conhecer o aluno, conhecer a modalidade, dispor daquilo que está disponível e fazer com que o modelo que for utilizado deixa esse equilíbrio de volume e intensidade, né? Aqui a gente também a questão de aumento de força por gênero, né?
Também foi equalizado, né, a questão do como os gêneros estavam divididos igualitariamente as mulheres nos grupos, né? Ela pode no leg press, tanto no leg quanto no supino, existiu essa melhora das mulheres, dos homens, seguindo essa crescente, né? No teste um, no teste 2, no teste 3, teve uma diferença significativa nessa questão por gênero, ali no leg press, na segunda, no segundo teste e no terceiro teste no leg press, né? Ali no primeiro estava ok, né? Equalizado. Aí no segundo e no terceiro se aumentou um pouquinho mais a questão dos homens, né? Assim também como a questão do supino. Os homens teve uma melhora um pouquinho melhor na questão da força. E aqui a gente tem um outro gráfico, né, demonstrando a percepção subjetiva de resposta, tanto do leg quanto do supino. Né? Então, essa linha mostra a linha linear de melhores, de treinamento, de resposta, né, que eles tiveram na questão da repetição máxima. E aí a questão dos participantes, né, que estavam fazendo essas repetições durante os testes. Né? Aqui também trazemos a importância do RPE como de variável de comparação, variável de controle. Né? Também trazemos comparação com outros estudos. Né? Teve um estudo onde a diária ondulatória foi mais eficiente que a linear. Esse foi um estudo de 2 anos, né? Que é um resultado diferente do atual estudo, que todos eles tiveram uma melhora. Já o artigo também traz que é muito difícil fazer estudos com periodização, né? Porque geralmente as pessoas que já têm uma rotina de treino, os atletas, né, que estão buscando performance, nenhum treinador, né, a maioria deles pelo menos não está disposto a estarem liberando seus atletas para novos métodos, novos estudos que talvez eles julguem ali que não vão ser tão eficientes. Então, com isso, é muito difícil fazer estudos com periodização. Então, existem poucos estudos que trazem essas discussões sobre comparação das periodizações, né? Então, é muito importante esses estudos, fazendo com que melhore, né, o desempenho, melhore o conhecimento acadêmico, conhecimento prático também. Então é necessário novos estudos, mas é muito difícil. Então, à medida do possível, vão sendo feitos esses novos estudos, né? Em conclusão, os 3 modelos de periodização foram eficazes para ambos os sexos. E muito obrigado por ter acompanhado essa apresentação. Qualquer dúvida, estou à disposição.